Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Os irmãos têm o conhecimento de que na semana passada já esteve cá o irmão Samuel e dissemos que estaríamos a poder partilhar um ensino com os amados irmãos com o tema saúde espiritual. E dissemos na semana passada que este ensino nós podemos dividi-lo em três partes, com base no versículo 16 de Apocalipse 3, que nós lemos. Dividimos essa passagem em três partes. Que a primeira, nós vamos tratar, na primeira parte, nós tratamos sobre o termo, né, que o Senhor Jesus Cristo se refere aqui no versículo 16, o termo frio. E hoje estaremos a falar sobre o termo morno. E na próxima oportunidade estaremos a falar sobre o termo quente. E para poder situar os amados irmãos que não estavam conosco da vez passada, vamos procurar relembrar os pontos centrais que se falou da vez passada, sobre a igreja fria e o cristão frio. Nós pegamos esse ensino, amados irmãos, tem um conceito geral do ensino, que é saúde espiritual, que se define como o estudo do estado espiritual de um crente ou de uma igreja. E pegamos cada tópico e demos conceito. Pese embora só falamos só dei um conceito sobre o estado de frieza e o estado de mornidão da vez passada, para poder diferenciar esses dois estados. Nós dissemos que o frio, né, a igreja fria, ou cristão frio, é aquele que se encontra em apatia espiritual. É aquela pessoa que perdeu o zelo espiritual. Então se encontra num estado em que negligencia os sacrifícios piedosos, os meios de graça, e tem uma vida marcada por algumas evidências que nós também fomos citando e ditando uma por uma. E nós dissemos que uma delas é que normalmente o cristão frio é evidenciado, a sua vida é evidenciada pela covardia. Vimos também que a sua vida é evidenciada por uma vida marcada de pecado. Falamos também que são cristãos meros telespectadores. Falamos de que são cristãos que têm ânimo dobre. E fomos falando outras características. E cada característica fomos dando uma base bíblica para poder sustentar. E também vimos como é que o estado espiritual, ou seja, como é que o estado de frieza começa na vida de um cristão. Como é que um cristão entra no estado de frieza espiritual? Nós fomos falando que o crente entra no estado de frieza espiritual quando ele negligencia os sacrifícios piedosos, ou seja, dizemos que quando ele troca a regra de prioridade na sua vida. Porque nós vimos que o cristão tem uma regra de prioridade. O cristão, segundo a palavra de Deus, ele tem que priorizar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que ele tem que fazer, ele antes tem que perguntar se aquilo vai glorificar Deus. E se vai glorificar, como há de glorificar a Deus.
E vimos que quando ele troca essa prioridade, busca primeiro os seus interesses, para poder depois buscar o reino de Deus e a sua justiça, aí ele começa a dar portas para o diabo agir na vida dele. E quando o diabo age na vida desse crente, nós dissemos que o diabo age de forma acertada. Ele não traz tentações que estão descontextualizadas. Ele vai te tentar naquilo que você tanto deseja, naquilo que você tanto tem buscado, e assim ele age na vida de cada um. E depois também falamos um bocado sobre o que é necessário, né, fazer quando um cristão se identifica, quando uma igreja se identifica no estado de frieza. Nós dissemos e fizemos aqui referência ao sermão do pastor Antônio, do pastor Toninho. E dissemos que para que uma igreja saia do estado de frieza, para que um cristão saia do estado de frieza, é necessário que haja uma restauração espiritual. E dissemos que os irmãos pudessem tão somente atentar no que foi ministrado pelo pastor Toninho há algumas semanas atrás. Então, dito isso, nós estamos agora em condições de podermos falar sobre o estado de mornidão em que uma igreja ou um cristão pode se encontrar. Se o conceito geral, né, do ensino ou da doutrina de saúde espiritual diz que é o estudo da saúde espiritual ou estudo do estado espiritual em que um cristão ou uma igreja pode se encontrar, e nós dividimos eles em três, né? Que dissemos que o primeiro é o estado de frieza, e o segundo, o estado de mornidão, o terceiro é o estado de fervor ou o estado de quentura espiritual. Se nós fizermos essa divisão, então nós temos que seguir a cadência. Falamos já do primeiro estado, frieza. Agora hoje vamos entrar no segundo estado, que é o estado de mornidão. E nós dissemos que esse ensino tem uma necessidade fundamental para a igreja. Porque, primeiro, vai ajudar a igreja, vai ajudar os amados irmãos a poderem entender de forma bíblica esses três estados e a poder aplicar nas nossas vidas e a poder se identificar em um desses três estados. E também ajuda em despertar os cristãos que se identificarem no estado de frieza. Também ajuda a despertar os cristãos que se encontrarem no estado de mornidão. E para que os cristãos, as igrejas, que se identificarem no estado de quentura ou fervor espiritual, isso vai ajudar ainda mais, motivando-os e a lhes fortalecer mais nesse estado. Então, é isso que nós falamos da vez passada, para que os irmãos que não estavam conosco possam se situar. Mas para mais detalhe, tem o sermão gravado, e aos irmãos que não puderem, né, não têm como adquirir o sermão gravado, podem adquirir alguns esboços escritos com base naquele sermão. Então, irmãos, abrimos Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, algumas coisas que precisamos atentar sobre o livro de Apocalipse, que também já falamos da vez passada, sobre a sua natureza e como nós devemos interpretá-lo. Além daquelas coisas, tem mais outras coisas que têm a ver com o contexto histórico dessa igreja de Laodiceia, em que nós temos que atentar a fim de que possamos entender de forma correta as expressões que foram aplicadas a ela. A igreja de Laodiceia, amados irmãos, que foi destinatária dessa carta, segundo historiadores e geógrafos, dizem que a igreja de Laodiceia era uma igreja que humanamente era rica. Era uma igreja em que humanamente
eles não teriam dificuldades ou problemas em dizer que não lhes faltava nada, por causa da cidade em que eles se encontravam. É que na época em que aquela igreja existia, lá na cidade de Laodiceia, que também tem uma história como é que esse nome foi dado, que antigamente não era chamada assim. Aquela cidade, naquela época, era uma das cidades mais ricas a nível mundial, porque tinha indústrias, testes, tinha algumas, como é que eu posso dizer? Vamos falar, hoje aplicamos que temos clínicas ou grandes hospitais de oftalmologia, tinha tantas outras riquezas naquela cidade e que aquela igreja fazia parte dentro daquela cidade e os membros, é claro, os membros da igreja são membros que vivem naquela cidade. Então, era uma igreja que humanamente era uma igreja bastarda, era rica, não tinha muitas dificuldades nas questões materiais. E isso aqui, irmãos, como também veremos nos textos abaixo, isso é que levou também aquela igreja a determinados momentos começar a se orgulhar no seu coração, começar a se jactar em função do seu estado, porque eles se examinavam apenas meramente, né, no sentido externo, que não lhes faltava roupa, não lhes faltava comida, não lhes faltava assim assistências de alto nível do ponto de vista de saúde, porque era uma igreja em que era composta por pessoas que também tinham um poder aquisitivo. Isso aqui influenciou também na forma como eles viviam, nesse caso, na sua saúde, espiritual. Dizem também eles, os arqueólogos, que naquela cidade, havia algumas fontes termais, fontes de água, que algumas jorravam águas frias e outras águas quentes. Também nas cidades vizinhas, que uma delas, por exemplo, a cidade de Colosso, também tinha fontes termais. Então, elas também auxiliavam em alguns momentos, quando aquela cidade tinha escassez, auxiliavam na questão de abastecimento de águas para aquela cidade. Uma das cidades tinha uma fonte de águas quentes também, outras de águas frias, então abasteciam aquela igreja. Mas havia momentos em que aquela cidade enfrentava, ou seja, recebia águas que não eram próprias para o consumo. As suas fontes termais, havia momentos em que a água que saía não eram águas próprias para o consumo. Não eram águas frias, né, que não saciavam a sede, nesse caso, e outros benefícios que a água fria tem. E também não eram águas quentes, que também teria os seus próprios benefícios, tanto na saúde e outras coisas. Mas eram águas mornas. Eram águas que não tinham, não saciavam a sede e também não poderia se aplicar muito em algumas resoluções, em alguns problemas de saúde que eles faziam o uso de água quente. E eles também, aquelas águas, dizem que eles não recomendavam a ninguém consumir aquela água e também nem recomendavam nos seus visitantes o consumo daquela água por causa dos seus efeitos, né? Os seus efeitos nauseabundos, digamos assim. Os seus efeitos que causam regurgitar, né? Ou vomitar aquela água. Eram águas desprezíveis, águas mornas. Eles preferiam água fria, que tinha os benefícios, ou então quente, que também tinha os seus benefícios. As águas mornas eles desprezavam, porque não tinham utilidade para eles. Então, o Senhor Jesus Cristo fala a João para poder escrever isto a essa igreja de Laodiceia, usando esses termos com base na realidade deles, para que a carta de Laodiceia não fosse uma carta descontextualizada. Lhes é dito estas coisas para que na cabeça deles, ou seja, porque na cabeça deles, eles já tinham conhecimento, o uso dessas três águas, ou a presença desses três tipos de água era comum. Eles tinham conhecimento de causa, de que
A água quente serve para isso, a água fria serve para isso, mas a água morna, para eles também era uma água desprezada, era uma água desprezível. Então o Senhor se refere a eles como uma água morna, como uma água desprezível, uma água em que o Senhor não tem prazer, uma água em que o Senhor não via utilidade. É uma igreja que causava efeitos nauseabundos para o Senhor, assim como causava efeitos nauseabundos a eles. E nós dissemos que o livro de Apocalipse, né, tem que se entender, a sua essência é simbólica e figurada, mas que não descarta a possibilidade de ter pontos que nós devemos ler de forma literal. E também diferenciamos, se a memória não me escapa, diferenciamos o que é simbologia da alegoria e diferenciamos o que é literal do que é literalista. Que nós não devemos interpretar o Apocalipse de forma literalista, porque se nós interpretar de forma literalista, é tipo que vamos falar que os irmãos de Laodiceia, você lhes tocassem, eles tinham uma temperatura morna. Não é nesse sentido. Nós temos que interpretar de forma literal, que é o jeito que já falamos aqui, que é porque lá havia água, tinha essas coisas, e o Senhor fala isso para poder lhes trazer a memória. E devemos interpretar isso à luz do que o Senhor queria transmitir àquela igreja no contexto espiritual, no seu estado, ou seja, para que eles refletissem aquela realidade das águas que eles viam lá na sua cidade, para que eles venham refletir isso no seu estado espiritual. Então, amados irmãos, vamos entender um bocado o que é que o texto, na verdade, queria nos dizer. Aqui o Senhor Jesus diz assim, que a igreja de Laodiceia não era uma igreja nem quente nem fria, mas era uma igreja morna. Aqui vamos só analisar, conforme dissemos, o termo morno no texto e o termo vomitar-te-ei da minha boca. Qual é o conceito que eu poderia dar da expressão morna para uma igreja morna, para um cristão morno, do ponto de vista espiritual? Que nesse caso, em função do ensino que estamos a dar, que é o estudo do estado espiritual. Nós aqui não vamos falar de água, não vamos falar das fontes termais. Vamos falar de igreja e de cristão que se encontra num estado espiritual. Qual é o conceito, então, que poderíamos dar? É que morno é um estado em que um cristão se encontra relativamente insensível, indiferente e com uma suprema satisfação própria. Um cristão morno é aquele que se encontra num estado de indiferença, num estado de insensibilidade e num estado de suprema satisfação própria. Isso aqui devemos entender, irmãos, tudo no sentido espiritual. É uma igreja que se encontra insensivelmente, espiritualmente falando, se encontra insensível. É uma igreja que se encontra espiritualmente falando indiferente. E é uma igreja que espiritualmente falando também se encontra com uma suprema satisfação própria. Nós aqui assim já podemos entender, e juntando com o conceito que nós demos sobre uma igreja fria no passado. E que fizemos lembrar os irmãos hoje. Aqui já podemos entender primeiro o que não é uma igreja morna, o que não é uma igreja fria. Já entendemos que uma igreja morna é uma igreja fria, por exemplo, que é uma igreja, as duas estão fracas nesse contexto espiritualmente. Não que muitas das vezes nós temos ouvido, às vezes fora, às vezes no mundo, que, por exemplo, uma igreja fria, ou uma igreja morna, é uma igreja, por exemplo, formal. Uma igreja morna não é igreja formal. O que é igreja formal? Igreja formal pode ser uma igreja institucionalizada, organizada. Por exemplo, tem um espaço, assim, vamos dizer, pomposo. Isso aqui não é evidência de que a igreja é morna, que a igreja é fria. Uma igreja que, quando cultua, por exemplo, assim, nossos cultos, assim do jeito que são,
Ninguém se rebola no chão, ninguém sobe nas paredes como lagartixa, ninguém grita aleluia, ninguém faz nada, ninguém dá reveladas e profetadas. Isso aqui, alguns têm pegado isso para falar que uma igreja que não tem isso é uma igreja que está fria. É uma igreja que está morna, mas à luz do que nós estamos aqui a fazer esforço de passar aos irmãos, igreja morna e igreja fria não é isso. A igreja fria não é aquela igreja que não grita muitos aleluias no momento do culto. O cristão frio não é aquele cristão que nós dissemos da vez passada que, assim, por exemplo, às vezes, num dado momento, tipo, veio na igreja sem Bíblia, por exemplo. Não, o irmão deixou a Bíblia em casa, esqueceu a Bíblia, o irmão está fraco. Nós sabemos que isso aqui não é evidência de um cristão, de uma igreja fria. Uma igreja fria não é aquela igreja, uma igreja morna também, não é aquela igreja meramente litúrgica, conforme estamos aqui a explicar, que é bem organizada. Se nas denominações, por exemplo, tem o seu grupo coral, tem escritório, os pastores têm escritório, tem uma série de instituições, de organizações naquela igreja. Isso não são evidência de igreja fria. Uma igreja morna, ou seja, uma igreja, por exemplo, que tem grupo coral, tem escritório dos pastores, os pastores recebem salário, fazem aquilo, não são taxadas como mornas ou fria por simplesmente terem essas coisas. Então, dissemos aqui o conceito, que a igreja morna é isso, é essa. Insensível, indiferente e com uma autossatisfação própria, uma suprema satisfação própria. E os irmãos já sabem o que significa insensível. E os irmãos também já sabem o que significa indiferente, o que significa satisfação própria. Mas eu disse que vamos analisar os dois termos encontrados no versículo 16. E já analisamos o termo morno, à luz do contexto histórico, gramatical e à luz daquilo que nós queremos aqui aplicar aos amados irmãos. Então, vou ver outra expressão que diz: vomitar-te-ei da minha boca. Em algumas versões, não está do jeito que está nessa versão aqui. Vomitar-te-ei da minha boca. Em algumas versões, amados irmãos, a expressão que se usa é: estou pronto para vomitar-te da minha boca. Ou estou preste para vomitar-te da minha boca. É que, por exemplo, do jeito que eu falei agora, e do jeito que está escrito aqui, por exemplo, na minha versão, vomitar-te-ei. Isso aqui, comparando as duas versões, abre ambiguidade. Porque naquela versão, por exemplo, que dá estou preste para te vomitar da minha boca, dá um outro entendimento. E dizer vomitar-te-ei da minha boca também dá outro entendimento. Eu creio que, à luz do contexto, a tradução mais fiel ao contexto é a tradução que diz: estou preste para vomitar-te da minha boca. Por quê? Por que não essa tradução que diz vomitar-te da minha boca? Porque se nós ler só dizendo que é para considerar apenas essa versão, nós aqui vamos concluir que o Senhor Jesus Cristo já falou naquela igreja, ele disse assim, e já lhes decretou que eu vou vos vomitar da minha boca, porque está escrito que, com base no vosso estado espiritual, então eu vou vos vomitar da minha boca. Mas o contexto não é esse. O contexto é que o Senhor diz que eu estou preste para vos vomitar. Ainda não vou vos vomitar, mas eu estou preste para poder vos vomitar. Entre o vomitar, né, nesse caso vamos entender, entre o Senhor Jesus Cristo vomitar a igreja e o não vomitar, tem um espaço. Digamos que esse espaço em que o Senhor está. Tipo, vamos dizer que o que antecede o vômito? Peço perdão usar esses termos, amados irmãos, mas são os termos que estão aí. O que antecede o vômito? O que antecede o vômito são náuseas. Vamos dizer assim que o Senhor Jesus Cristo, eu poderia entender que, com base nessa versão, que estou preste e em breve, né, estou para poder vos vomitar, é que o Senhor Jesus Cristo está num estado de náusea. O Senhor Jesus Cristo está num estado de... como é que eu poderia dizer? O Senhor Jesus Cristo está num estado de desgosto para com o sabor que aquela igreja tinha. Então o corpo dele está a reagir para poder vomitar aquela igreja. Ainda não que ele vai vomitar, ainda não que vomitou, mas que está preste.
Por isso é que nos versículos abaixo, o Senhor Jesus Cristo vem lhes exortar a fim de que esses efeitos nauseabundos não pudessem culminar no vomitar daquela igreja. O Senhor Jesus Cristo vem lhes exortar para que eles fizessem algumas coisas a fim de que o Senhor não lhes vomitasse. Porque uma pessoa que está prestes a vomitar alguma coisa, tem coisas que nós podemos fazer a elas para que evitemos o vômito. Tem como evitar o vômito. Assim também o Senhor Jesus Cristo. Tinha como evitar, aquela igreja tinha coisas que deveriam ser feitas nela e que deveriam fazer a fim de que o Senhor Jesus Cristo não lhes vomitasse. Porque o vômito não que devemos entender que o Senhor Jesus Cristo disse, não tem mais jeito, eu já estou, ou seja, eu já vou vos vomitar. Vomitar-te-ei. Não, é no sentido de que estou prestes a vos vomitar. Mas tem coisas que vocês devem fazer para evitar esses efeitos nauseabundos. Então, é isso que se refere à expressão vomitar-te-ei da minha boca. Voltando um pouco no conceito, amados irmãos, se bem que eu disse que os irmãos já têm domínio do pela expressão insensível, indiferente, vamos tecer apenas algumas pequenas considerações com esses termos, só para poder situar os demais irmãos. Dissemos que a igreja morna é aquela igreja que se encontra nesse estado. Diferença, insensibilidade, suprema satisfação própria. O que é insensibilidade? Os irmãos sabem que insensibilidade é quando uma pessoa não reage a nenhum estímulo externo. Você pode mesmo lhe picar, ele não sente. Podes colocar fogo, não sente. Podes colocar gelo, não vai sentir que está frio. Fogo também não vai sentir que está quente, nem vai sentir que está lhe queimar. Pode mesmo arder o corpo dele, ele não sente, porque está insensível. Moralmente também essa passagem, essa palavra, pode-se entender alguém que é insensível aos problemas que lhe rodeiam. Aos problemas, por exemplo, da sociedade. A sociedade, por exemplo, só para não generalizar tanto, vamos dizer, tipo, assim, alguém que tem um irmão dele, assim, de pai e mãe, está passando uma dificuldade, pode ser de saúde, financeira, ok? Ele não se comove em nenhum momento pelo estado do seu irmão que está aí, que é próximo a ele. Ele é insensível. Ele não... É alguém que também não tem empatia, não consegue se colocar no lugar dos outros, porque ele não tem como reagir ao que ele vê ao seu redor. É insensível. E espiritualmente, isso aqui também tem significado. É alguém que não reage a nada do ponto de vista espiritual. Não reage a exortações, por exemplo, que lhe são dadas com base no seu estado de decadência espiritual. Aqui, colocando no conceito de morno. A expressão morno, literalmente falando, não é quente e não é frio. E nós já dissemos que o frio, por exemplo, tem aquelas características. Por exemplo, que o frio sabe do seu estado e nós dissemos que uma diferença é que o morno não sabe. Então, o morno, digamos que é um intermédio desses dois estados, o quente e o frio. Ele é insensível, ele não reage, não despreza a exortação, mas também não acata a exortação. É um tipo de cristão, um tipo de igreja que é um pouco difícil de descrever. Não despreza, mas também não acata. Quando você lhe exorta, ele vai mesmo ouvir. Né? Ouve mesmo a tua exortação. Ainda se calhar, em alguns momentos, ele vai concordar contigo. Ainda se calhar vai querer aumentar na exortação. Também se calhar vai querer te dar uma parada de força. Continua assim. Mas depois, no fim, ele nem vai acatar nada do que você lhe falou. Mas também nem desprezou. Porque falou, tuas palavras são dignas e fiéis de toda aceitação. Palavra fiel é esta. Isso, muito obrigado, irmão. Continua assim. Faça isso. Mas no fim, nada. São crentes mornos. São igrejas mornas. Porque nós vimos que o frio, quando lhe exortam, aquilo pesa, porque ele sabe do seu estado. Já o morno não. Também aqui no conceito dizemos que é indiferente. Se o insensível é aquele que não sente nada, o indiferente não tem muita diferença com o insensível. A marca clássica do indiferente é alguém que
não, simplesmente não se envolve nas coisas. Ele a tudo é indiferente. Não concorda, não discorda, não tem opinião B, não tem opinião C. É como diz, está sempre no muro. Até nas coisas espirituais é assim. Ele sempre procura achar um meio termo nas coisas. Ele não quer ser extremista, mas também não quer ser leviano, não quer tudo, não quer nada. Esse aqui é o indiferente. Também tem relação com o insensível. Quem é insensível é indiferente, quem é indiferente é insensível. E também ele é autossuficiente, né? Que tem autossatisfação. Ele se jacta, se orgulha muito no seu coração. Então, esses são apenas os pontos que eu poderia considerar nesse conceito. Amados irmãos, tal como falamos e vimos da vez passada, que o morno, ou seja, o frio, tem algumas marcas que lhe caracterizam. O frio, ou seja, o morno também tem algumas marcas que lhe caracterizam. É verdade que algumas marcas serão semelhantes à do frio. Uma boa parte das marcas do frio, o morno também tem. Uma boa parte do cristão da igreja fria, a igreja morna também tem. Mas eu trouxe apenas aqui alguns pontos que poderíamos considerar como pontos que trazem diferença entre o cristão morno e o cristão frio. Os pontos não são muitos, porque são apenas pontos para poder trazer de forma distinta esse estado aqui, para não confundirmos com o estado de mornidão, de frieza. Então, quais são esses pontos, amados irmãos, que poderão, na verdade, nos ajudar a nos identificar a nós mesmos para saber se estamos em que estado, se é de frieza ou de mornidão, que poderão também nos ajudar a poder identificar um irmão, uma igreja que se encontra nesse estado. O primeiro ponto, irmãos, que já está claro, e já fomos falando muitas vezes, é que ele não admite o seu estado de fraqueza. Diferente do frio, que admite, porque ele sabe, tem convicção, ele se enxerga, ele vê e reconhece mesmo que o seu estado atual é diferente do passado, o morno não. O morno, por ele ser indiferente, insensível e com orgulho, uma autossatisfação, ele está cego, não consegue ver o seu estado. Podem lhe exortar, podem lhe fazer o quê? Ele não reage, ele não consegue dar conta, não ganha facilmente a convicção do seu estado espiritual. E à luz do conceito, ele se encontra nesse estado em que não admite o seu estado espiritual por três razões. A primeira, porque está cego, com base no versículo 18, perdão, irmãos, no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo que lhe fala que tu és cego, né? Parafraseando, resumindo o versículo, que diz que lhe fala que tu és rico, você fala que eu sou rico, eu tenho aquilo, eu não faço aquilo, mas você não sabe que és isso, depois no fim fala que tu és cego, é que espiritualmente lhe faltava uma visão que lhe ajudasse a enxergar o seu estado. Então ele não enxerga, não admite o seu estado de fraqueza porque está cego, não vê. Segundo, não admite porque ele não é humilde, é orgulhoso, é arrogante, é prepotente. Terceiro, não admite porque é hipócrita. E a hipocrisia dele é dimensional. Ele é hipócrita porque, primeiro, consigo mesmo, não consegue ver o seu estado. E a outra dimensão é hipócrita porque ele só consegue ver os erros dos outros. Ele ataca de forma dura os erros dos outros. Ele não vê o seu estado, mas não vê o seu estado de frieza, de mornidão, mas vê o estado de mornidão, de frieza dos outros. Ele quer sempre se colocar ainda primeiro em frente para resolver os problemas dos outros. Mas enquanto que ele também está num estado que não é bom espiritualmente. Mas só que ele não tem essa convicção. É conforme está em Mateus 7,
5:3, que o Senhor Jesus Cristo fala. E por que você não vê o argueiro que está no teu olho? Tira primeiro o argueiro que está no teu olho, para depois você ir livrar o que está no olho do teu irmão. Em Tiago 4:6 também vemos esse princípio aqui de uma pessoa humilde, como é que o Senhor reage a eles. Que o Senhor resiste a de uma pessoa soberba, orgulhosa. O Senhor resiste a esses tipos de pessoas. Então, o cristão morno, a igreja morna, ela está cega espiritualmente. Não admite o seu estado, porque não tem convicção. São igrejas, são irmãos que, pela sua hipocrisia, nesse caso que lhes leva a não admitir o seu estado, eles querem ser tidos como os mais espirituais. Querem parecer que são os mais espirituais, quando que não são. Conforme eu disse, querem sempre se colocar em frente para resolver os problemas da igreja, de irmãos que não estão bem espiritualmente. Quando o assunto é julgar o caso do irmão que se calhar caiu num pecado, do irmão que se calhar não está andando retamente, ele é um irmão que também temos confirmação de que também não está bem, mas é o primeiro a querer bater o martelo. Esse irmão, essa igreja está morna. A segunda característica que diferencia a igreja morna da igreja fria é a atratividade pelas coisas do mundo. Atratividade pelas coisas mundanas. Aqui eu tive um pouco de dificuldade para poder usar, né, o termo, se usaria o termo mundana ou o termo secular. Mas eu acho que tudo eu vou colocar só... Se bem que tem diferença, que o mundano está mais no lado pecaminoso e o secular não é espiritual, mas também não é pecaminoso. Tem benesse, tem benefício. Epa, irmão, vou colocar só ainda tudo. Tipo, ele tem uma atratividade extrema nas coisas mundanas e nas coisas seculares. E temos exortações na palavra de Deus, como Tiago 4:4, que diz para não amar o mundo, aí mesmo no contexto de coisas pecaminosas, coisas mundanas. Mas também tem coisas, amados irmãos, tem texto, por exemplo, a memória me trai agora, mas lembro a passagem, o que diz, só não lembro o versículo, que o Senhor Jesus Cristo, quando exorta naqueles que lhe seguiam, nos discípulos, ele lhe fala assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas para que permaneça para sempre. Lá tem um princípio que nós podemos trair. Que o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, primeiro, ele não está a proibir a questão da pessoa trabalhar. Por exemplo, trabalhar algo secular. Assim, por exemplo, você pode diferenciar secular e mundano. Trabalhar não é mundano, é secular. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala, dá um princípio quanto a essa questão de coisa secular que eu trabalho. Ele diz que você... Quando ele fala trabalhar não pelo que perece, mas pelo que permanece, ele não está a proibir, mas está a dizer que os nossos esforços, ou tudo aquilo que nós fizemos, não devemos colocar em primazia aquilo que perece. Ou seja, nós não devemos nos atear de uma forma tão fervorosa, tão assim, né, tão acentuada ou acérrima nas coisas seculares, a ponto de nós negligenciar as coisas que não perecem, as coisas eternas. Tem um princípio nessa passagem que é esse aqui. O Senhor Jesus Cristo, quando compara as coisas seculares, que vamos dizer que não são pecados, e as coisas espirituais que são eternas, o Senhor Jesus Cristo diz que a tua atenção maior, o teu foco maior tem que ser nas coisas espirituais. Você tem que ser menino nisso aqui, nas coisas seculares, e tens que ser fervoroso nas coisas espirituais. Então, esse cristão, essa igreja, a sua vida é também marcada por esse tipo de atratividade. Ela é muito atraída por estas coisas mundanas e seculares. São pessoas, são igrejas que geralmente eles retiram o Senhor Jesus Cristo da participação ativa das tomadas de decisões da sua vida. É como dissemos no princípio, são pessoas mesmo
que trocam a regra de prioridade, tiram Cristo como prioridade na vida deles, colocam outras prioridades. Eles primeiro buscam os outros afazeres para poder depois, é assim que vão saber o que é que Jesus Cristo, o que é que a Bíblia, o que é que Deus fala sobre isso que eu quero fazer. Mas depois já de fazer, depois já de tomar suas decisões, depois já de ir. São pessoas que priorizam o conforto. Por exemplo, o conforto não é pecado. Mas são pessoas que priorizam o conforto em detrimento das coisas espirituais. E traz a explicação, traz argumento por que ele está priorizando o conforto. Por isso é que é morno, que sempre pareceu mais espiritual. Priorizam a riqueza. Em detrimento das coisas espirituais. São pessoas, amados irmãos, para poder situar, são irmãos que, por exemplo, como estamos a tratar um caso na igreja, por exemplo, um caso assim, né, digamos, difícil ou um pouco difícil, são pessoas que os argumentos deles, geralmente, não se fundamentam primeiramente nas escrituras. Porque eu disse que priorizam, eles são atraídos pelas coisas mundanas, coisas seculares e outras coisas. Vão priorizar conforto, segurança, priorizar outras coisas que, não são pecados, mas que não deveriam ser colocadas como prioridades em detrimento aos princípios bíblicos. São pessoas que, por exemplo, como está se tratando um caso na igreja, as opiniões deles, geralmente, são com base naquilo em que eles são muito atraídos, que são as coisas seculares. Exemplo, são pessoas que, como estão para vir, por exemplo, dar uma opinião, em um caso a tratar na igreja, por exemplo, a igreja está a tratar sobre a homossexualidade, por exemplo. Nós sabemos o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade. Está claro nas escrituras que a homossexualidade é abominação diante de Deus. Não tem nenhum meio termo que não, temos que lhes tratar assim. A Bíblia fala que os homossexuais têm que se arrepender dos seus pecados. O cristão morno, quando vir a opinião dele que é para tratar essa questão, ele não vai falar assim. Ele vai vir e vai trazer outros princípios, além da Bíblia. Não sei se a tendência é de juntar os princípios bíblicos com os princípios que ele vai trazer, mas ele vai trazer primeiro os princípios, e a tendência dele é trazer que nós devemos primeiro considerar esses princípios que eu estou a trazer, só depois assim que devemos ir na Bíblia, para nós sermos tão duros assim. Por exemplo, vai começar a trazer, não, segundo a OMS, por exemplo. O que é que fala sobre a homossexualidade? A OMS diz que a homossexualidade não é doença, a OMS diz que a homossexualidade não é aquilo. O que é que diz, por exemplo, o movimento, não sei se é que podem trazer espiritista, que diz que a homossexualidade, a Bíblia também não fala assim. Temos que considerar que, juridicamente, a homossexualidade também não é crime, então temos que pegar esses pontos e depois assim é que devemos juntar na Bíblia para termos um posicionamento. Irmão, a Bíblia está clara que a homossexualidade é abominação diante de Deus. Então, como é que você quer buscar mais todos os princípios para poder juntar aqui na Bíblia, a fim de que não podemos ter um posicionamento muito radical, porque a Bíblia, nós temos que considerar também aqui onde nós estamos, temos uma Constituição que não condena isso. Por quê? É porque ele é atraído pelas coisas mundanas, pelas coisas seculares. Ele não quer ser taxado como se calhar fanático do cristianismo, não quer ser taxado como isso. Então busca várias outras coisas como regra de prioridade e quer aplicar isso na sua vida espiritual, quer aplicar isso na igreja e colocando a Bíblia em segundo, terceiro ou quarto plano. Na Bíblia, na igreja, a Bíblia é o primeiro plano. A Bíblia é a nossa regra de fé, o nosso princípio de fé e prática. Isso aqui não pode ser só uma expressão que nós falamos de forma bonita, uma boa frase. Isso tem que ter impacto, ou seja, nós temos que poder aplicar isso na nossa vida. Em tudo devemos buscar primeiro primeiro não o que a OMS diz sobre a sexualidade. É claro, podemos saber, aí, mas a primeira coisa, a nossa preocupação não é essa. Primeiro não o que a Constituição está a falar sobre aquilo, irmão. O morno se comporta assim, porque se calhar quer parecer que é o mais letrado, é o mais estudado, é o mais quer. E nisso vem se cumprir o que o apóstolo Paulo fala em Timóteo 3.
têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Querem brilhar, mas não brilham. Querem aparecer o que não são. Por quê? Eles têm uma atratividade extrema pelas coisas mundanas. Não querem rejeitar. Não querem condenar, por exemplo, o homossexualismo. Mas também não querem aceitar. Então, por isso, trazem todos os argumentos. Enquanto que a Bíblia já fala. E os irmãos sabem que não importa de onde vem um princípio, se é da Constituição, se é da OMS, se é da ONU, se é de quem, se é de quem, se é de um anjo, não importa de onde vem um princípio, se for contrário ao que está na Bíblia, nós devemos rejeitar. O terceiro ponto, ou a terceira característica que pode evidenciar um cristão e uma igreja morna é a pobreza espiritual. Geralmente, irmãos, o cristão morno, com base também mesmo no próprio texto, geralmente, não é sempre, geralmente o cristão morno, a igreja morna, não são aqueles que humanamente são humildes, tipo, são pobres, ou não têm muito. Geralmente são pessoas que têm muito dinheiro. São pessoas que têm um status na posição, na sociedade elevado. São pessoas que têm um reconhecimento elevado. Geralmente são assim. Porque são pessoas que têm também facilidade de se orgulhar. São pessoas que têm facilidade de se jactar. São pessoas que têm facilidade de querer sempre estar acima dos outros. Geralmente são assim. Só que, em contrapartida, o estado deles humano, a riqueza deles humana, é completamente antagônica ou diferente do seu estado espiritual. São ricos humanamente, mas são pobres espiritualmente. É o que o Senhor Jesus lhe fala. Quando você vai falar que tens isso, é rico. Você, aqui o texto que diz assim, né? Conforme eles falavam sobre si mesmo. No versículo 17 diz assim: como dizes, né? A igreja morna a falar. Esses irmãos veem o que a igreja morna fala. Sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Tá vendo? Geralmente eles falam assim porque são mesmo. Humanamente são mesmo ricos. A igreja de Laodiceia, eu disse no princípio, que humanamente era mesmo uma cidade rica. Era uma cidade que, por exemplo, não se comparava com Éfeso, nem um bocado. Se é hoje assim, poderíamos elencar esses grandes nomes aí, do tipo essas Turquias, esses países aí de outros mundos. Pronto. Eles geralmente falam essas coisas aqui, mas o Senhor Jesus Cristo vem lhes mostrar sobre o seu verdadeiro estado, que nesse caso é o estado que mais importa, é o estado espiritual. Vem lhes mostrar que eles estão pobres espiritualmente. Porque as expressões que o Senhor Jesus Cristo usa são essas aqui que se encontram no mesmo versículo 17. Diz que, e não sabes que és um desgraçado. Não sabes que és um miserável. Não sabes que és pobre. Não sabes que és cego e nu. Porque mesmo irmão, o orgulho deles, dessa igreja, perdão, também era com base no contexto deles. Eles se jactavam, né, com base nisso tudo aí, porque eram coisas que eles vinham e tinham. Eu já mencionei algumas coisas que eles tinham. Então o Senhor vem lhe falar que você pode ter tudo, por exemplo, você pode ter tudo. Pode ser o mais rico da igreja, vocês podem ser a igreja mais rica da cidade, você pode ser a pessoa mais intelectual da igreja, você pode ser a pessoa que se calhar na igreja tens uma posição mais elevada, se calhar és presidente do país e estás numa igreja humilde, você pode ser tudo isso. Mas é que o estado em que você se encontra, que é da insensibilidade, indiferença, e esse teu orgulho, revela que essa tua pobreza é meramente externa. Internamente você está pobre. Você estás pobre, espiritualmente falando. A visão que você fala tem nesses vossos centros de oftalmologia qualificados, isso tudo aí que você tem, não te dão ou não te darão visão espiritual. As indústrias têxteis que vocês têm,
Ó cristão de Laodiceia, não vos dão vestes brancas, por exemplo, são todas as coisas que ele vai pedir, ou seja, vai exortar, vai aconselhar que eles buscassem. Que vocês não tenham o que vocês arrogam que têm, do ponto de vista espiritual. Então, essa aqui é a terceira marca de que a igreja morna, a igreja fria, espiritualmente ela é pobre. Pode ter o maior templo do mundo, pode ter os pastores mais ricos do mundo, mas se não tiver o zelo, não tiver o fervor espiritual, é uma igreja pobre e que causa náuseas no Senhor Jesus Cristo. O quarto ponto é rebelião contra as autoridades, tanto faz humanas e espirituais, e críticas profundas às autoridades. Aqui nas críticas profundas e frequentes às autoridades, eu vou colocar simplesmente no contexto espiritual. São irmãos que frequentemente se rebelam contra as autoridades espirituais. São irmãos que frequentemente criticam as autoridades espirituais. Eu já disse no princípio, irmãos, que esse tipo de cristão, esse tipo de igreja, de forma geral, esse tipo de cristão, não é alguém que, por exemplo, assim, visivelmente está frio, ou seja, que você consegue ver mesmo que já perdeu o zelo, já não aparece mais no escudo, já não ora como antes, já não faz essas coisas, já não evangeliza. Esse cristão não é assim. Ele faz mesmo isso tudo. Nos cultos participa, bem. Nas atividades da igreja é o tal. Se a igreja aqui há muitas profetadas e reveladas, é o que mais revela, é o que mais profetiza. Se onde falam as línguas estranhas, às vezes muito estranhas, é o que mais fala, é o que mais prega, é o que mais faz. Mas só que tem algumas características que nós estamos aqui a poder explicar. É orgulhoso, é arrogante. E por ser orgulhoso e arrogante, não reconhece. Se rebela contra as autoridades. E tem argumentos estranhos, porque tem uma atração profunda para com o mundo. Mas ele está aí. É um irmão que está ativo. Mas tem esses pontos na vida dele. Então é morno. Então ele se rebela contra as autoridades. Geralmente, a expressão que sai muito da boca de um cristão morno, nessa questão de rebelião para com as autoridades, são aqueles que geralmente falam assim. Eu não vejo. Geralmente usam as expressões do tipo: eu não vejo assim. Esse é o teu parecer. O meu ponto de vista é outro. Eu isso aqui entendo assim. Isso aqui eu percebo nessa linhagem. Isso aqui não é nesse sentido. Eu isso aqui tenho uma visão diferente. Então, são pessoas que geralmente falam assim. Então, normalmente, tem a tendência de poder se rebelar contra aqueles que lhes exortam, aqueles que são autoridade na vida dele. E geralmente criticam muito aqueles que lhes lideram. Eles têm uma atitude semelhante, né? Por exemplo, a de Absalão, lá em 2 Samuel 15. Ele se rebelou contra o seu pai e tomou o trono de seu pai. Tem atitudes semelhantes. Uma igreja morna, um cristão morno. Um cristão morno tem atitudes semelhantes. Se rebela contra as autoridades e geralmente criticam as autoridades. Em 3 João também tem algo semelhante. 3 João, no versículo 9 a 10. A quinta característica, que por sinal é a penúltima, diz que os cristãos mornos, as igrejas mornas, irmãos, geralmente são pessoas que têm pecados ocultos e maltratados. São pessoas que têm pecados ocultos e maltratados. Como é que é isso? Pecados ocultos, acho que o entendimento já está claro. Os irmãos já perceberam. São pecados guardados, né? Tipo assim, pecados de estimação, digamos assim. Só que, por que ele não ganha a convicção que eu disse no princípio que é um cego? Que esse estado dele é um estado
de doença espiritual. Por que ele não ganha convicção, mesmo tendo pecados ocultos? É porque ele sozinho já trata os pecados. Ele sozinho procura resolver. Por isso que eu disse, são pecados mal tratados. Ele é pecado de estimação e quer tratar sozinho. Porque os irmãos sabem que existem pecados que, pela sua natureza, não devem ser tratados sozinho. Não basta que venhamos confessá-los diante de Deus e resolvemos com Deus, fizemos tudo com Deus, sozinho. Não basta. Para que você sare, você tem que confessar, tem que buscar ajuda de alguém que é superior a ti do ponto de vista espiritual. Pode ser pastor ou pode ser um irmão que você considera que pode te ajudar naquela guerra. Tem pecados que têm essa natureza. Isso está passagem na mente dos irmãos. Tem pecados que têm essa natureza. Que a forma de você tratar não é sozinho. Se você tratar sozinho, está tratando mal. Então ele tem pecados ocultos e maltratados. Não resolve de forma correta os seus pecados. E ele pensa, pá, pensa embora que aquele pecado é de estimação, né? Nem sei se isso passa na cabeça dele. Pensa embora caio muito naquele pecado, pensa embora faço isso, mas eu já confessei ao Senhor. O Senhor já sabe, já expliquei, já pedi perdão. Outro dia o Senhor já sabe que eu sou assim. Então, cabeça erguida em frente, estou aí. Continua a fazer as coisas espirituais, mas a viver tem um pecado que lhe massacra frequentemente, por ele pensar que já está tratado, então ele descansa. Esse cristão, ele não está frio, porque o filho ganharia a convicção e iria correr pedir ajuda. Ele está morno, porque é autossuficiente. Quer tratar dos seus problemas sozinho. Ele não anda em santidade. Porque ele encobre as suas transgressões. E do ponto de vista espiritual, não tem como prosperar. Conforme está escrito em Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Mas aquele que as confessa e as deixa, alcança a misericórdia. Então o morno tem esse tipo de atitude. Ele pensa que é o pastor dele mesmo. Ele pensa que é o Senhor da vida dele. Pensa que porque já falou no Senhor, tá bom. E ele, como tem isso aqui na cabeça dele, não sei se é uma doutrina que ele leva também, às vezes a criar assim, se é um princípio bíblico que ele tem que ele leva a criar assim, ele vai chegar aqui bem feliz, motivado. Meu irmão, ele não é tipo morno, um frio que às vezes tem medo de vir, tem receio, fala que vou ficar no meio dos santos, eu sou pecador. Não, ele não é assim, ele quer vir mesmo, ele não quer levantar a mão, mas está mal, espiritualmente falando. Por isso que esse estado, em comparação com o morno, por isso é que o Senhor Jesus Cristo fala que ficou frio, por isso é que o Senhor Jesus Cristo diz que o frio e o morno seria bom que você fosse alguém que está frio, porque você morno é desprezível. Você morno, o teu estado é indizível. A última característica qual é? Eu creio que essa última característica, amados irmãos, resume todas elas. Assim como o conceito. A última característica é que o cristão morno, a igreja morna, ela é conformada com o seu estado. Ela está habituada a ficar do jeito que é. Aquilo lhe habituou. É como alguém usou uma expressão, que são cristãos que estão no modo automático. Os irmãos sabem, por exemplo, em países mais desenvolvidos, tem carros que dá para colocar no piloto automático. Se você só tiver uma opção, o carro anda sozinho. Você que sabe onde vai programar para te levar. Não precisa você fazer nada. O carro já sabe que onde vou é aí. Tem que curvar assim. Tem que fazer isso. São cristãos assim. São conformados. Eles, não têm preocupação em querer, evoluir ou crescer do ponto de vista espiritual. Não têm preocupação em buscar, por exemplo, sair do estado em que eles se encontram. Eles, levam o cristianismo como algo mecânico.
Tipo, algo que já faz parte do meu dia a dia. Cultua por mero hábito, cultua, ou seja, ora porque é assim, digamos, né? Se bem que não é errado, mas geralmente eles têm essa característica. Por exemplo, ele já tem um horário específico de oração. Irmão, não é errado ter horário específico de oração, mas esse tipo de cristão, tipo, ele tem um horário específico de oração. E ele é assim, se aquele horário passar, ele não ora mais, porque o horário passou. Vai só esperar mais amanhã para orar naquele mesmo horário. Porque ele tem um cristianismo mecânico. Um cristianismo assim, um cristianismo de costume. Ele assim é uma pessoa conformada, está habituada. Quando ele exorta também, ele sabe que é paciente, vou me exortar, vou ouvir tudo que estão para me falar, vou responder a minha mãe, eu vou fazer isso, vou na minha casa. Domingo é culto, vou chegar, vou orar X minutos, vou louvar X minutos, vou ouvir a palavra X minutos, vou volto na minha casa. O próximo encontro, o próximo culto, mesma coisa. Tipo, não tem nada, tipo, é um cristianismo assim rotineiro, não tem mais nada em que ele pode se deleitar, mostrando que ele depende unicamente do Espírito Santo. Ele, tipo, a vida dele está tudo programada. São cristãos conformados. Então, até que nós entendemos, irmãos, como é que é uma igreja morna. E como é que se diferencia a igreja morna da igreja fria. Agora eu pergunto, irmãos. A igreja fria, que falamos no passado, era uma igreja que o Senhor Jesus Cristo não abominou. Não disse que estou prestes para vomitar. Eu pergunto, era uma igreja que tinha a solução? É. Porque o Senhor Jesus Cristo não lhes abominou e o Senhor Jesus Cristo não a despreza. Demos exemplo da igreja fria, a carta à igreja que foi dirigida à igreja de Éfeso. Era uma igreja que perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que estava fria. Não estava morna, estava fria. O Senhor Jesus Cristo lhes exortou. Agora, a igreja morna, irmãos, também tem solução. À luz do texto, a igreja morna, por mais difícil que pareça, ou por mais estranho que pareça, pelo seu estado, esse cristão que anda assim, que tem isso, ainda assim o Senhor Jesus Cristo lhe dá chance. Ainda assim, aí uma igreja morna, um cristão morno, tem solução. Por exemplo, ele está cego, não vê, lhe exortam, ainda quer se insurgir, ainda às vezes, se não se insurge, quer também ser participante da exortação, tipo, é alguém que não ganha já noção, não cai em si, não cai na real do seu estado. É uma pessoa muito estranha, então é difícil ajudar esse tipo de pessoa. Esse tipo tem solução? À luz do texto, tem, porque o Senhor Jesus Cristo lhes exorta, nos versículos abaixo, para que eles pudessem buscar no Senhor aquilo que eles pensavam que tinham, mas que não tinham. O aqui disse que apesar de tudo isso, da apatia, da mornidão, da insensibilidade, da falta de testemunho, por exemplo, ou impacto, na vida cristã, apesar de um cristianismo mecânico, apesar de ter uma vida estranha quanto ao tratamento do pecado, ainda assim, era uma igreja que tinha solução. Era uma igreja que tem solução da parte de Deus, com base no versículo 18, que nos diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. O Senhor lhes mostra as exortações, lhes mostra as soluções. E se eles não ouvissem o que o Senhor Jesus Cristo lhe exortou no versículo 18, aí é que vem, iria se cumprir o versículo 16. Que o que estava prestes a acontecer, então iria acontecer. Se você vê alguém que está com náuseas fortes e você não intervir, aquela pessoa vai vomitar.
Se a igreja de Laodiceia e negligenciasse ou desprezasse as exortações do Senhor Jesus Cristo, claramente que o Senhor Jesus Cristo lhes vomitaria. Creio, né? Que às vezes os irmãos estão a se perguntar, como é algo que eu também me perguntei muito quando eu li essa passagem, e depois partilhei um pouco com o irmão Menezes, que, por exemplo, a questão aqui vomitar, vamos entender como. Mas embora que eu expliquei, por exemplo, a tradução mais correta, só não expliquei bem o sentido de interpretação. Como é que nós devemos entender essa passagem? Tipo, esse vomitar. Isso é quê? Tipo, é mandar a igreja no inferno? É condenar a igreja de Laodiceia porque era morna? Se nós dizer que sim, tem implicações. Se nós dizer que não, também tem implicações. Mas eu creio que as implicações mais difíceis devem poder responder se nós dizer que sim. Se nós dizer que o vomitar aqui é mandar a igreja de Laodiceia ao inferno, mandar os cristãos mornos ao inferno, tem implicações graves. Porque se na verdade eles são cristãos, como a igreja de Laodiceia, nós cremos que era a igreja, sim, porque tem igreja que não é igreja. A igreja de Laodiceia era a igreja. Era uma igreja que o Senhor Jesus Cristo não lhes trata com um outro nome, a não ser com o nome da igreja. E não só, o mais grave, o Senhor Jesus Cristo, apesar daquele estado, o Senhor Jesus Cristo amava aquela igreja. O Senhor Jesus Cristo amava aqueles irmãos. Está aqui no versículo 19. Ele diz que eu repreendo e castigo os que eu amo. Ser zeloso e arrepende-te. Isso aqui, não estava a falar aos Efésios, aos Colossenses, aos de Esmirna, é aos de Laodiceia, esses aí que estavam mortos. O Senhor Jesus lhes exorta porque eles amam. E lhes tem como igreja. Então, tipo, questões aplicacionais para poder entender esse contexto. Como é que fica? É um cristão. Que é cristão? Só que está nesse estado. O Senhor Jesus Cristo, se ele não responder às exortações, o Senhor Jesus Cristo vai lhe vomitar esse cristão. Não é que vai lhe mandar no inferno. Não é que vai lhe condenar. Mas é que a expressão vomitar, aqui deveríamos entender também no sentido, no contexto histórico que fizemos o esforço de trazer. Como é que eles tratavam a água morna? Eles não utilizavam, ou seja, a igreja morna. Eu quero que os irmãos percebam o vomitar do Senhor Jesus Cristo nesse sentido. Não utilizavam aquela água. Então, é como se tivesse a dizer assim, se for para parafrasear. Vomitar-te aí da minha boca. Ou seja, como não vejo nenhuma utilidade em ti, por seres água morna, seres um cristão morno, então eu vou te rejeitar. Ou seja, eu vou retirar, por exemplo, as minhas manifestações, por exemplo, na tua vida, na vida daquela igreja ou na vida daquele crente. Aquele crente, como já era morno, então deveria continuar morno, sem nenhuma utilidade. Não deveria ter nenhum impacto na sociedade, deveria continuar uma igreja fria, uma igreja apática, uma igreja sensível, deveria continuar no estado que ele está. Uma igreja sem vigor, sem testemunho, não vai avante, não cresce. Então é como que um cristão. É como que o Senhor deveria retirar a sua, digamos, o Senhor retiraria a sua graça ou a sua aprovação. Eu junto isso com base no versículo que uma vez já partilhei aqui com os irmãos, de Apocalipse 2, que fala sobre a questão de o Senhor Jesus Cristo também retirar o candeeiro naquela igreja. Eu já disse da vez passada que o retirar o candeeiro lá não seria condenar a igreja, mas sim seria retirar a manifestação do Senhor Jesus Cristo, ou o poder, ou a graça na vida daquela pessoa. Agora, se iria para o inferno, alguém pode dizer que sim, outros dirão que não, mas tem as implicações. Porque se é crente, é de verdade, então como é que vamos entender? Com base no princípio, na doutrina que nós cremos que o cristão não perde salvação. O cristão é perseverante, apesar de estado catatônico em que o cristão um dia venha se encontrar, o cristão nunca perde salvação. O cristão pode ser o mais frio. Isso tem mesmo que dizer, irmãos, e que os irmãos recebam isso bem, que isso não venha trazer efeitos drásticos. O cristão pode ser mesmo o mais frio.
Pode ser o mais morno, o mais brincalhão. Ele não perde. Se é salvo, ele nunca vai perder a salvação. O que ele tem que lhe fazer, é claro, é o que o Senhor Escrito faz aqui. Nessas igrejas que se encontram assim. Tem que ser exortado, tem que ser admoestado, umas vezes severamente, outras vezes não. Mas nunca nós podemos afirmar que ele vai para o inferno sendo cristão. Porque nós cremos que a salvação não se perde. E quem perdeu, o termo que deveria se usar não é que perdeu, que nunca teve. Esse é o entendimento que julgamos ser o correto. O Senhor Escrito vomitaria aquela igreja. Lhe teria como inútil. Não lhe utilizaria para a sua obra, para a expansão do seu evangelho. Seria uma igreja inútil, desprezível, vil, mas infelizmente, por mais duro que pareça, ainda seria igreja. E o mesmo vale para nós. O mesmo vale para aquele irmão, para aquela irmã, aquela igreja que se identificou, ou um dia pode vir se identificar nesses dois estados, de frieza ou de mornidão. É que quando você se identifica nesses estados, eu quero aqui encorajar os irmãos. Quem se identifica, já se identificou, um dia vai se identificar, ainda não é o fim, irmãos. Ainda tem chance para você que vê que eu estou no estado de frieza, eu estou no estado de mornidão. Ainda não acabou. Se você está frio, é claro que você tem a convicção de tudo que você perdeu e que tinhas no passado e hoje não tens. Então o que é que tens que fazer? Vá a Cristo Jesus, vá a Cristo buscar tudo aquilo que você perdeu. Vá a Cristo buscar o zelo que você tinha na oração. Vá a Cristo buscar o zelo que você tinha nas Escrituras. O fervor que você tinha em querer priorizar o reino de Deus do que priorizar as coisas mundanas ou seculares. Isso vai ter que buscar em Cristo. E não nos homens, não se apoiar nos homens. Vá a Cristo somente. Fique aos pés de Cristo. É lá onde você vai encontrar o que você perdeu. Porque todo o zelo que o Senhor te deu no princípio, Ele ainda pode te dar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, irmão. Volte ao teu lugar secreto de oração. Você sabe que perdeste o teu abandonaste o teu lugar secreto de oração. Volte lá. Porque é isso que você perdeu que te fez ficar nesse estado de frieza ou de mornidão. Ela só pode dizer assim, nem sequer uma vez eu tive lugar secreto de oração. Então não tenha agora. É urgente. Do jeito que nós estamos, cada irmão tem que ter um lugar secreto de oração. Nós oramos coletivamente, oramos aqui, nos cultos de semana, algumas vezes nas vigílias, mas nós temos que ter o nosso próprio particular. Sendo um pouco extremista e um pouco legalista, é que no teu chão, no chão do teu quarto, tem que ter buraco. Tem que ter buraco de joelho. E mostra mesmo que o irmão Menezes costuma orar aí. O quarto do irmão Menezes é cimento, você vai furar como? Mas tipo alguém que tem tem um lugar secreto. O lugar secreto não pode estar cheio de teia de aranha, que mostra que alguém, que nunca mais ninguém veio aqui. Temos que nos enxergar, irmãos. Temos que se examinar, se olhar como é que nós estamos. Cair na real, na expressão brasileira. Nos aperceber do nosso estado de perdição, espiritual de mornidão, de frieza. Só assim é que nós poderemos alcançar o que se fala muito que essa igreja tinha no passado. Se nós continuarmos assim, no estado de mornidão, estamos indiferentes, estamos conformados. Estamos aqui já mesmo. Congregamos, vamos nas nossas casas. Isso é mais uma pregação. É normal, é culto, tem que haver pregação, vou ouvir. Depois vou voltar na minha vida, não oro. Não vamos
alcançar ou restaurar o que se perdeu nas nossas vidas espirituais. E nós sabemos de tudo quanto nos levou a perder o zelo. Nós temos convicção do que nos levou a perder. E o Senhor Jesus Cristo, Deus, sabe o que nós perdemos. Então nós só temos que nos questionar. O que é que nos fez perder? O que é que nos fez ficar nesse estado? Será as coisas que nós temos priorizado? Será que são as coisas que nós temos colocado no lugar onde deveríamos colocar o reino de Deus? Será aquilo que nos tem ocupado tanto, a ponto de tirar nosso tempo de orar, a ponto de tirar nosso tempo de meditar, a ponto de tirar nosso tempo de participar nas atividades da igreja, a ponto de termos uma vida que vem impactar aqueles que nos rodeiam? Será que são as nossas ocupações diárias? O irmão tem que se perguntar, quem se identificou, o que te deixa morno? O que te deixou morno? O que te deixa frio? O que te deixou frio? Se bem que é difícil uma pessoa orgulhosa ganhar convicção, tipo, sabendo que eu sou mesmo orgulhoso. Dizem que é muito difícil a pessoa orgulhosa admitir que é orgulhosa. Mas eu posso me perguntar, o irmão também tem que analisar, será que você está nesse estado porque se calhar és também uma pessoa orgulhosa? És uma pessoa que não ouve repreensão? É uma pessoa que pensa que está acima dos outros? É uma pessoa que pensa que na sua vida espiritual manda você? Aqui mando eu. Eu é que trato meus pecados, eu é que faço. Será que és assim? Será que é isso que te deixou? Então, cada um sabe, assim como Deus. Então, nossas orações têm que ser tão somente que o Senhor nos restaure e venhamos buscar em Cristo aquilo que nós perdemos. Amém, irmãos? Então, irmãos, até aqui a palavra de Deus. E na próxima oportunidade, conforme já fomos mencionados desde o princípio, falaremos sobre o último termo dessas passagens, que é o termo quente. Falaremos de uma igreja fervorosa. Como é que ela é? Ou seja, o que é uma igreja fervorosa, o que não é, as características e outras coisas mais que o Senhor há de nos revelar na próxima semana. Meus irmãos, o irmão pode falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, obrigado por mais uma vez, ó Deus, falares ao teu povo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, é a hora, meu Pai, em que nós havemos de nos retirar deste lugar, ó Pai. Queremos pedir que tão somente o Senhor nos dê, meu Pai, dia após dia, a preocupação com relação ao nosso estado de saúde espiritual. Ó Deus, que nós não venhamos ser indiferentes, meu Pai, para com as exortações, ó Deus. Que nós não venhamos ser insensíveis, ó meu Pai, para com a nossa realidade, ó diante da Tua palavra. Exorte-nos, ó Deus, e nós queremos que o Senhor nos exortou, porque o Senhor nos ama, ó Pai. Pois diz a Tua palavra que eu repreendo, eu exorto e castigo os que amam, ó Deus. E que o Senhor nos chama a atenção, ó Pai Santo, de podermos nos arrepender e ser zelosos. Queremos pedir que o Senhor nos dê força, ó Deus, que o Senhor nos restaure, ó Pai Santo, em tudo quanto nós perdemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que possamos voltar a ser os cristãos, ó meu Pai, que fomos há muito tempo, ó Deus. Que não venhamos mais viver do passado, dizer apenas que nós fomos, nós éramos, ó Pai, mas que possamos, ó meu Pai eterno, dizer que nós somos, ó Deus, e nós temos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, porque sem Ti não conseguiremos, ó Deus, sair desse estado de fraqueza espiritual. Sê conosco, ó Rei da Glória, porque sem Ti nada podemos fazer, a não ser pecar contra Ti, ó Deus.
Ajude essa igreja, Pai. Ajude cada irmão, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser uma igreja zelosa, fervorosa e que em tudo busca a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Por favor, Senhor, a Ti oramos, ó meu Pai, com fé e confiando no Teu santo e bendito nome.